Olá pessoal, e vamos para mais uma aula sobre o Simplex. Na aula de hoje, vamos ver mais um exemplo de um problema de otimização que será resolvido utilizando o Simplex. Uma coisa que tem de especial nesse problema é que nós temos aqui uma equação, algo que nós não vimos até o momento. Em todos os casos, as nossas restrições eram sempre inequações. Muito bem, mas vamos começar colocando esse problema na forma padrão. Veja, aqui para esta desigualdade, em que nós temos o símbolo de maior ou igual, nós vamos subtrair uma variável de folga, essa variável x4. Antes, onde nós tínhamos maior ou igual a 4, agora nós temos menos x4 igual a 4. E na segunda restrição, que é uma igualdade, como nós não temos nem maior ou igual, nem menor ou igual, não tem como a gente colocar uma variável de folga aqui, nem subtrair e nem adicionar. Por isso, essa equação fica do jeito que está. Para esse problema, nós não conseguimos criar um dicionário inicial de forma imediata. Veja, se nós isolarmos a variável x4, por exemplo, nós teremos que o x4 é igual a menos 4. Então, isso já seria uma solução inviável. E na equação de baixo também nós não temos uma variável que esteja presente somente nessa equação, como é o caso quando nós temos variáveis de folga. Então, esse é um caso em que a fase 1 do Simplex precisa ser realizada com a resolução de um problema auxiliar. E nesse problema auxiliar, nós vamos inserir variáveis artificiais. Nós vamos colocar uma variável artificial na primeira equação, vamos chamar de A1, e outra variável na segunda equação, que nós vamos chamar de A2. Aqui embaixo, nós já temos essas duas restrições com o A1 e o A2 adicionados. Essas variáveis estão incluídas aqui como sendo não negativas. E lembrando da ideia e do motivo para que nós façamos isso, é o objetivo de se determinar um dicionário inicial para o problema original, resolvendo esse problema auxiliar. Nós iremos buscar uma solução para esse problema, na qual tanto A1 quanto A2 sejam iguais a zero. E para fazer isso, nós vamos minimizar a soma dessas duas variáveis. Se, ao resolvermos o problema auxiliar, o valor da função objetivo for igual a zero, então nós teremos encontrado uma solução apenas nas variáveis x1, x2, x3 e x4 que satisfaz o problema original. Vamos começar a resolução do problema auxiliar. E a primeira coisa que vamos fazer é trocar a função objetivo de minimizar para maximizar. E quando fazemos isso, precisamos trocar o sinal de todos os coeficientes da função. Portanto, teremos aqui menos A1 menos A2. E essa expressão nós vamos chamar de W. Portanto, o problema auxiliar é maximizar o valor de W sujeito a estas restrições. No primeiro dicionário, nós iremos isolar as variáveis A1 e A2. Então, temos aqui A1 igual a 4, menos 1, x1, mais 5, x2, menos 1, x3, mais 1, x4. E a variável A2 é igual a 6, menos 2, x1, menos 4, x2, mais 3, x3. E por último, temos que escrever a expressão para W, porém nós não podemos usar A1 e A2, porque A1 e A2 são duas variáveis básicas. Elas aparecem somente no lado esquerdo do dicionário. O que nós temos que fazer é substituir para A1 a expressão do A1 e para A2 a expressão do A2.
E veja, aqui dá para fazer isso de cabeça, porque se o w é menos A1 menos A2, então o w é simplesmente a soma dessas duas expressões com o sinal trocado. Nós temos 4 mais 6 igual a 10, portanto, o w vai ser menos 10. Temos aqui menos 1x1, menos 2x1, que dá menos 3x1. Portanto, no w nós colocamos mais 3x1. Aqui a soma é x2, portanto, aqui em cima vem menos 1x2. Depois nós temos 2x3 como a soma, então aqui em cima menos 2x3. E por último, 1x4, que vira menos 1x4. E aqui está o dicionário inicial do problema auxiliar. Vamos começar a primeira iteração do problema auxiliar. Aqui a única variável que pode entrar na base é o x1. E para saber quem sai da base, nós faremos o teste da razão. Temos aqui, portanto, 4 dividido por 1, que é igual a 4. E depois 6 dividido por 2, que é igual a 3. Como 3 é o menor valor, a variável A2 é aquela que sai da base. Fazemos agora o pivotamento. E obtemos o seguinte dicionário. W é igual a menos 1, menos 7x2, mais 5 sobre 2, x3, menos 1, x4, menos 3 sobre 2, A2. Na primeira linha temos A1 igual a 1 mais 7x2 menos 5 sobre 2, x3, mais 1, x4, mais meio A2. E na última linha temos x1, que entrou na base, igual a 3, menos 2x2, mais 3 meios x3, menos meio A2. Continuando na segunda iteração, a única variável candidata a entrar na base é o x3 e a única variável que pode sair da base é o A1. Fazendo o pivotamento, obtemos o seguinte dicionário. W igual a 0, menos 1 A1, menos 1 A2. Depois temos x3 igual a 2 quintos, mais 14 quintos x2, mais 2 quintos x4, menos 2 quintos A1, mais 1 quinto A2. Na última linha temos x1 igual a 18 sobre 5, mais 11 sobre 5 x2, mais 3 quintos x4, menos 3 quintos A1, menos 1 quinto A2. O dicionário 3 obtido é um dicionário ótimo, pois não temos variáveis candidatas a entrar na base. E como o valor de W é igual a zero, as variáveis A1 e A2 também são zero. E, portanto, nós temos aqui uma solução viável
para começar a resolução do problema inicial. Portanto, agora nós avançamos para a fase 2 do simplex. No próximo slide, nós vamos escrever o primeiro dicionário do problema original a partir deste dicionário final do problema auxiliar. Estamos iniciando a fase 2 do simplex e precisamos escrever o primeiro dicionário dessa fase. E esse dicionário é escrito a partir do dicionário final do problema auxiliar. Lembrando que no problema original nós não temos as variáveis artificiais, portanto nós vamos ignorá-las nesse novo dicionário. Eu vou começar aqui escrevendo as duas restrições e para isso eu vou simplesmente copiar aqui desse último dicionário. Temos, portanto, x3 igual a 2 sobre 5 mais 14 sobre 5 x2 mais 2 sobre 5 x4. E na linha de baixo, x1 igual a 18 sobre 5 mais 11 sobre 5 x2 mais 3 sobre 5 x4. E para escrever a expressão da função objetivo, nós temos que resgatar a expressão da função objetivo original. No entanto, nós não podemos simplesmente copiar o que está aqui para o dicionário, porque as variáveis x1 e x3 são variáveis básicas. Então, elas aparecem somente no lado esquerdo do dicionário. O que nós iremos fazer é, no lugar de x1, colocar a expressão dada na última equação e no lugar de x3, colocar a expressão dada na segunda linha do dicionário. Vamos fazer tudo isso aqui em cima. Nós temos que z é igual a 25. E aí vamos colocar essa expressão do x1, que é 18 sobre 5, mais 11 sobre 5 x2, mais 3 sobre 5 x4. Depois temos o menos 28 x2. Esse nós podemos escrever, porque x2 é uma variável não básica. E por último temos menos 10 x3, e o x3 é 2 quintos mais 14 quintos x2 mais 2 quintos x4. Aqui é uma questão de fazer a operação distributiva e juntar todos os termos. Como isso é matemática básica, eu vou apenas escrever o resultado final. E este é z igual a 86 menos 1 x2 mais 11 x4. E é essa expressão que eu vou colocar aqui no dicionário. Z igual a 86 menos 1 x2 mais 11 x4. E temos aqui o dicionário inicial para a segunda fase do simplex. E aqui vejam que interessante, o dicionário inicial da fase 2 já é o dicionário final, porque a única variável candidata a entrar na base é o x4. Porém, como os coeficientes dessa variável nas duas restrições são positivos, não existe nenhuma variável candidata para sair da base. E isso configura um problema ilimitado. Portanto, o algoritmo simplex acaba aqui e acaba aqui também esta aula. Nos vemos na próxima.